E aí galera, beleza? De volta para mais uma aula, para mais um módulo do nosso treinamento Conhecimentos Fundamentais de Pneus. Vamos lá, estou preparado aqui, aliás, motivado para dar continuidade. Espero que você aí também esteja motivado para aprender cada vez mais. Hoje nessa aula, aliás, vamos dizer de passagem, é o nosso módulo 4, a nossa aula número 4. Vamos falar das partes principais que compõem o pneu, aquelas que nós vemos. E vamos falar também de alguns componentes que a gente não vê a olho nu, mas que a gente sabe que faz parte da estrutura do pneu, e é sobre isso que nós vamos falar agora para vocês. Nós vamos falar da terminologia, das partes principais e os componentes que estão dentro, revestidos de borracha, que nós não enxergamos, mas que são fundamentais para a segurança e principalmente para que o pneu desempenhe todas as funções a que ele deve ser submetido. Beleza? E o consumidor busca principalmente segurança. E nós vamos falar um pouquinho disso nesse módulo, nessa aula também. Vamos lá! Primeiramente vamos falar do liner. O que é o liner? O liner é a camada interna, é essa camada de borracha que vai internamente no pneu. Ela é o revestimento interno. Aliás, diga-se de passagem, é essa área aqui que faz o papel do tubo oco de borracha que o nosso amigo, o John Boyd Dunlop, colocou no triciclo do filho dele, lembram? Então era para ser enchido de ar. Foi abolido o tubo, a câmara de ar foi abolida. E essa borracha tem então a função de reter o ar dentro do pneu e evitar que o ar saia através dos cordonéis, dos fios que compõem a carcaça. Ok? Depois nós temos a lateral, a lateral ou flanco ou costado, né? Existem muitas terminologias no mercado, mas nós falamos de parede lateral, a lateral do pneu propriamente dita. E para que serve a lateral? Garantir o conforto através do flexionamento e possibilitar que a banda de rodagem esteja sempre em contato com o solo. Então, o que movimenta no pneu quando fazemos uma curva com o nosso veículo é a lateral do pneu, e a banda de rodagem permanece em contato com o solo, e nós vamos ver por quê. Então, a lateral é a parte mais delgada, mais fina do pneu, e ela tem a função também de flexionamento. Lembra quando nós definimos o pneu, quando nós falamos das funções do pneu? Que o pneu também tem capacidade amortecedora devido a essa flexibilidade que tem em sua lateral. Contudo, esta parte ela é uma borracha mais delgada, mais fina, resistente para flexionamento. Por isso, na hora de vendermos o produto para o nosso consumidor, precisamos explicar para ele que esta parte não deve ter atrito com a superfície. Ou seja, é importante, na hora de estacionar o veículo, não permitir que o pneu encoste na guia da calçada, por exemplo. Ok? Nós vamos ver mais sobre isso à frente. Beleza? Vamos em frente então, falando da terceira parte aqui que nós vemos no pneu, que é o ombro. O ombro, essa área aqui do ombro, que é uma borracha que faz transição da banda de rodagem, que é borracha rígida, para a lateral, que é uma borracha flexível, ok? Vamos ver as funções então do ombro. Um composto de borracha mais reforçado para apoiar a estrutura do pneu, principalmente em curvas, fazendo a transição do flexionamento da lateral com o apoio da banda de rodagem no solo. Então
essa área do ombro, ela faz a transição da banda de rodagem para o costado, fazendo com que a banda de rodagem permaneça sempre em contato com o solo, oferecendo segurança. Ok? Então esse é o ombro. O número 4 é a banda de rodagem. A banda de rodagem, veja bem, a banda de rodagem construída com uma borracha super resistente é a parte do pneu que literalmente toca o solo. Tem um composto de borracha de alta resistência à abrasão, além de garantir tração, frenagem, escoamento de água através do desenho dos sulcos aqui e durabilidade. Gente, lembre-se, quando o cliente vai comprar o pneu, ele quer qualidade, ele quer tudo, ele quer um preço justo, mas acima de tudo ele quer também durabilidade. Ele vai perguntar na hora de fechar o negócio quantos mil quilômetros faz este pneu. E lá na frente nós vamos ter resposta para isso também. Fique tranquilo aí, vamos em frente com o nosso treinamento. E tudo isso se traduz em segurança quando nós falamos da qualidade dos pneus Dunlop Falken fabricados pela Sumitomo. Beleza? Vamos em frente. Cinturão têxtil. O cinturão têxtil é esta camada em verde aqui, aonde está acima das cintas de aço e abaixo da banda de rodagem. Qual a função, para que serve esse cinturão têxtil? Diga-se de passagem, nos pneus de uso para veículos populares, a Dunlop tem praticamente na sua linha de pneus do SP Touring R1 para cima, todos os pneus possuem o cinturão têxtil e nós vamos ver mais à frente quando nós falarmos das linhas de produto, das características e benefícios de cada um, ok? Então, funções: garantir a uniformidade do pneu em altas velocidades. É exatamente, garantir a uniformidade do pneu em altas velocidades devido à disposição dos fios de poliamida, nylon, que é o nome comercial, no sentido longitudinal. Além disso, protege as extremidades dos fios das cintas de aço, ou cintas estabilizadoras, se preferirem assim. Como o nylon é mais resistente à umidade do que o próprio aço, então isso acaba sendo uma proteção extra para o pneu contra excesso de picotamentos e corrosão. Número 6, então, são as cintas de aço. As cintas de aço, também chamadas de cintas estabilizadoras, garantem a área otimizada da banda de rodagem em contato com o solo, oferecendo maior estabilidade do veículo em movimento. Tudo isso pode ser traduzido em que é segurança, porque as cintas de aço faz com que o pneu tenha uma pegada muito maior no solo. Lembram que eu disse que o que trabalha na realidade nas curvas ou nas frenagens, tração, etc., é o costado. A banda de rodagem tem que estar em contato com o solo. E são as cintas de aço, as cintas estabilizadoras, o próprio nome já diz, tem a função de estabilizar este contato da banda de rodagem em pleno contato com o solo. Ok? Vamos em frente. Número 7. Número 7, nós estamos falando da lona de corpo. É a lona que nós chamamos também de carcaça do pneu. Vamos ver aqui. Podendo ser chamada de esqueleto, é a estrutura que garante a sustentação do pneu. Composta normalmente de poliéster, principalmente em pneus de passeio e caminhoneta, oferece resistência à pressão interna, o ar que vai dentro, ela oferece essa resistência, bem como suporta a carga e absorve os frequentes impactos recebidos pelo pneu durante o movimento em contato com o solo. Então, o pneu recebe o impacto, a carcaça tem a função de amortecer, de absorver esses impactos e suportar toda essa pressão e essas intempéries que acontecem durante toda a vida útil do pneu, ok? E agora vamos falar do talão. O talão, aliás, o pneu é composto de 2 talões. O que é o talão propriamente dito? Produzido com fios de aço de alta resistência, são os talões os responsáveis pelo ancoramento do pneu na flange da roda, na flange do aro, ok? Bem como evitar que este deslize
ou se movimente longitudinalmente durante a tração, frenagem ou mesmo que seja destalonado durante uma curva. Tudo isso produzido com a tecnologia Sun System exclusiva da Sumitomo, ok? Imagine se quando nós tracionássemos o veículo, o pneu se movimentasse na roda, não ofereceria segurança nenhuma. Principalmente quando fazemos uma curva e tudo, ele é o responsável por manter o pneu preso na flange do aro, ok? E tudo isso produzido com a tecnologia exclusiva da Sumitomo, que é a tecnologia Sun System. Pneu, todos os componentes de borracha são produzidos sem emendas, ok? Dessa forma, nós vimos então os componentes, as partes principais do pneu, e cada uma delas tem uma função específica para garantir a segurança do consumidor, ok? Vamos em frente. Muito bem, conhecemos as partes principais, a tecnologia, os nomes, as funções de cada componente aí do pneu. Agora, nós vamos falar um pouquinho dessa tecnologia Sun System. Por quê, gente? O cliente simplesmente ele não compra uma tecnologia, ele compra na realidade o que essa tecnologia traz de benefício para ele para satisfazer a sua necessidade. Então nós precisamos conhecer as vantagens do pneu sem emenda produzido pela Sumitomo. Vamos ver então? Bom, pneus sem emenda versus pneus com emenda. Pneus com emenda. As emendas se concentram na parte interna do liner, internamente no pneu. Nós temos uma emenda quando é construído a primeira parte lá do pneu, que é o liner, então já tem uma emenda aqui. Nas duas laterais, então também, quando produzidas as laterais do pneu, nós temos uma emenda de cada lado. E na banda de rodagem, é colocado a banda de rodagem, lá o pneu ele é fabricado por partes e cada parte no sistema convencional, no sistema normal de fabricação, cada parte é colocada em separado. Então nós vamos ter no mínimo 4 emendas nestes componentes de borracha, sendo que essas emendas no sistema convencional de fabricação aí, elas são equidistantes uma da outra a 90 graus normalmente, exatamente para que se tenha um equilíbrio das massas na circunferência do pneu. No caso dos pneus Dunlop, Falken e Sumitomo, não existe essa diferença de massas na circunferência porque o pneu é construído de forma homogênea. Vocês vão ver no próximo slide como se fosse um tubo de borracha que vai preenchendo o pneu por igual, dessa forma sem nenhuma emenda e o pneu ficando muito mais uniforme. Nós vamos ver isso aqui. Então o pneu sem emenda, aliás, a Sumitomo é a única fábrica do Brasil com todos os pneus Dunlop, Falken e Sumitomo produzidos com a tecnologia Sun System, ou seja, sem emendas nos componentes de borracha, o que evita acúmulo de massas em pontos específicos do pneu, como nós vimos anteriormente. Entendido? Então aqui a tecnologia Sun System, mas como eu disse, o cliente não compra simplesmente uma tecnologia, a não ser que eu saiba argumentar em cima dessas tecnologias, fazendo ele ver que essa tecnologia traz benefício para ele na utilização dos pneus, ok? Então vamos ver aqui, custo-benefício dessa tecnologia. Uniformidade. Os pneus são 30% mais uniforme e 50% mais simétrico, ou seja, são mais redondos, falando a grosso modo. Acústica do veículo, ou seja, tudo isso contribuindo realmente com o meio ambiente, evitando excesso de poluição sonora. Menor nível de ruído contribui dessa forma para que nós tenhamos realmente menos barulho no trânsito das estradas e das cidades. Balanceamento, menor necessidade de contrapesos na hora de balancear. E isso é um benefício, como nós vamos ver também. Porque isso gera menor vibração no pneu, oferecendo maior conforto aos seus usuários. Então veja que já está trazendo benefício para o consumidor aí. Economia de combustível, menor resistência ao rolamento, faz o pneu rodar muito mais suave e isso, obviamente,
né? Menor resistência ao rolamento se traduz em economia de combustível. Aliás, economia eficiente de combustível. Segurança. E isso se traduz em segurança, que é o atributo mais procurado pelo cliente na hora de comprar pneu. O cliente vai comprar pneu quando ele realmente precisa. Aliás, tudo isso se traduz em segurança. Tecnologia Sun System. A tecnologia Sun System, ela é tão importante que há alguns anos atrás aí, a Dunlop então achou que seria interessante divulgar essa tecnologia para o mercado, para que o mercado entenda os benefícios que essa tecnologia traz aos seus pneus. E naquela época então ela contratou uma agência que desenvolveu uma propaganda falando exatamente da tecnologia Sun System, ou seja, do pneu sem emenda. E ela contratou um personagem que é exatamente o sinônimo de emendas que nós conhecemos há muito tempo, que é o Frankenstein, ou seja, agora chamado carinhosamente de Frank, né, falando da tecnologia da produção sem emenda. E essa campanha foi muito veiculada aí nas mídias abertas, também nas mídias fechadas, e está rolando até hoje por aí através das redes sociais, porque vocês sabem, né? Não existe mais nada que não se copie através das redes sociais. Queria deixar esse filmezinho para vocês aqui, para vocês entenderem o que foi essa campanha na época, ok? Eu que sou todo emendado, sei bem. Se tem emenda, não fica perfeito. Não tem agilidade e muito menos equilíbrio. Por isso, na hora de comprar um pneu, eu escolho sem emenda. Dunlop, a única marca de pneus que tem toda a linha produzida no Brasil sem emendas com a tecnologia Sun System, que oferece um rodar perfeito, balanceado e econômico. De emendado já basta eu, né? Dunlop, é assim que o mundo gira. Então, pessoal, deu para perceber aqui realmente o quanto é importante nós conhecermos as principais partes do pneu, uma vez que cada parte tem uma função ou várias funções específicas que se traduz em segurança, que se traduz em benefício para o consumidor. Então, o vendedor de pneus ou a pessoa que atende o cliente num auto center, numa loja de pneus, precisa conhecer para poder ter argumentos na hora de oferecer o produto correto para a utilização do nosso consumidor. Muito bem! E na próxima aula, aliás, na aula número 5, nós vamos falar sobre nomenclatura. O que é nomenclatura? Nós vamos fazer uma leitura do pneu. Vocês já observaram que na lateral do pneu tem um monte de inscrições, um monte de escritos lá? Nós vamos conhecer cada uma dessas escritas, saber da importância, do porquê que está lá. Muitas dessas escritas são primordiais na aplicação do pneu e é importante a gente conhecê-las, ok? Então na nossa próxima aula. Mas se você ainda não se inscreveu aí no canal, se inscreva lá para você receber as notícias, poder fazer downloads dos materiais e além disso tudo, você ter acesso a todas estas aulas aí que são fundamentais na hora de você oferecer o pneu correto para o seu cliente. Vamos em frente, te aguardo na próxima aula, vamos lá!